Was it worth it for the view? It all looked good. Olá, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, um vídeo que eu já deveria ter gravado há muito tempo atrás, porque afinal de contas, é o vídeo do meu casamento. Quem me segue lá no Instagram já sabe que em dezembro de 2017, eu e o Marcos casamos. A gente viveu um relacionamento, um namoro super à distância, onde ele sempre morou aqui em Belo Horizonte e eu sempre morei em Itajaí, lá em Santa Catarina. E esse namoro sempre foi assim, onde a gente se via pouco, sempre dependia de avião para se encontrar, a gente se via uma, duas... Enfim, teve meses que a gente se viu mais, mas era uma ou duas vezes por mês só. E enfim, a gente decidiu casar e morar junto, ou seja, decidiu que eu viesse morar aqui em Belo Horizonte. E esse foi, de fato, o motivo da minha mudança de Santa Catarina para cá. Foi, de fato, o casamento e, consequentemente, abrimos o escritório aqui. Eu gosto muito de falar que o meu casamento foi o casamento que toda noiva tem direito. E talvez você se pergunte, Mariana, então você casou de véu, grinalda na igreja? E não, a resposta é não. Primeiro ponto da resposta não é que tanto eu quanto o Marcos, nós já tínhamos casado com outras pessoas e casamos no nosso primeiro casamento na igreja. Então não existia mais a possibilidade de casar na igreja. Mas quando eu falo que eu casei como toda noiva tem direito, eu falo realmente do aspecto jurídico. Então eu vou contar para vocês cada passo desse casamento, e não é só o meu casamento, é assim o casamento jurídico, a parte jurídica de todo o casamento aqui no Brasil. Se você gostou já desse assunto do vídeo de hoje, deixa seu curtir aqui embaixo, que é muito importante aqui para o canal. Afinal de contas, quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais inscritos, maior o meu engajamento, e isso faz com que, naturalmente, eu consiga produzir ainda mais conteúdo aqui para o canal toda semana. Se você quer acompanhar já esse vídeo, olhando todos os artigos, eu já vou te deixar a dica de deixar o seu Vademecum aí do seu lado, tanto com a parte do Código Civil aberta, como também da Lei 6.015, também ali com um lápis, um marcador de página, porque você vai ficar indo e voltando entre Código Civil e Lei 6.015 durante todo esse vídeo. Tem uma coisa que muita gente esquece, que é a habilitação para o casamento. E de verdade, eu já vi inclusive advogados esquecendo que precisam se habilitar para o casamento, que não adianta ir lá um dia antes do dia que você pretende casar e avisar o cartório que amanhã você vai chegar lá com a sua noiva, com o seu noivo, para que vocês casem. Existe um processo bem grande, eu até diria assim, para que você possa chegar em determinado dia e horário e falar o tão esperado sim para o seu noivo ou para a sua noiva. Então, primeiro ponto, lembre que você precisa habilitar, se habilitar para o processo de casamento. Isso demora uma média de 30 a 40 dias, dependendo da comarca. Então, se você pretende casar, já calcula aí uns 40 dias antes do dia do seu casamento, o casamento jurídico, o casamento no cartório, e vá ao cartório fazer a habilitação. Essa habilitação precisa, teoricamente, como regra, a presença do noivo, da noiva e de testemunhas. E isso tá lá no artigo 1525 do Código Civil. Eu e o Marcos, no caso, naquele momento em que faltava uma média de 30, 40 dias para o nosso casamento, o Marcos não estava em Itajaí e nós queríamos casar em Itajaí. Então, ele elaborou uma procuração aqui em Belo Horizonte, outorgando poderes para que a Pamela, que você deve conhecer, principalmente se me segue há mais tempo no Instagram, quando eu tô lá em Santa Catarina, a Pamela é minha parceira lá no escritório de Santa Catarina, meu braço direito na parte jurídica do escritório de Santa Catarina. E ele outorgou esses poderes para que a Pamela pudesse representar no momento da habilitação. Então eu levei a Pamela com a procuração, ou seja, a Pamela naquele momento era o Marcos, fui eu, foi a Dani e foi a Isa, se eu não me engano, agora eu não me recordo, mas fui eu, a Pamela, que era o noivo representado ali, e mais duas testemunhas. No entanto, quando a gente chegou lá com a procuração,
Descobrimos que os códigos de norma, enfim, a exigência do cartório de Santa Catarina exigia muito mais coisa na procuração do que de fato se exige nas procurações para habilitação de casamento aqui em Minas Gerais. Realmente a gente percebeu que tinha alguns pontos que deveriam estar na procuração, que na hora que a gente fez a gente não atentou para esses detalhes, e quando chegou lá o cartório percebeu isso e não aceitou que eu fizesse a habilitação no casamento sem a presença do noivo, apenas com aquela procuração que no ponto de vista deles faltavam alguns detalhes. Nesse momento sim, eu agi como quase que uma noiva desesperada, liguei chorando pro Marcos e falei, não vai mais ter casamento porque não vai mais dar tempo, enfim. E então ele conseguiu se organizar aqui, pegou um avião e acho que 1 ou 2 dias depois, e que ainda daria tempo, ele chegou lá em Itajaí e daí nós fizemos exatamente na regra geral da lei a presença dos 2 noivos e de 2 testemunhas para habilitação do casamento. Um dos documentos também necessários nesse momento da habilitação do casamento, se você não for casar pelo regime legal no Brasil, pelo regime oficial do Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens, você precisa levar o seu pacto antinupcial. No meu caso do Marcos, como a gente casou pelo regime da separação total de bens, nós fizemos um pacto antinupcial e um pacto antinupcial bem padrão. Nosso pacto não tem nada, nenhuma cláusula que nós determinamos alguma coisa específica, é só uma escritura dizendo que nós estamos optando pelo regime da separação total de bens, e esse documento é um documento importante para o momento da habilitação do casamento. E para habilitação a gente seguiu exatamente os passos que traz lá no artigo 67 da Lei 6.015, principalmente no que fala, na parte que fala quando os nubentes residirem em comarcas diferentes. E nesse ponto funciona mais ou menos assim. Os proclamas precisavam ser trazidos aqui para Belo Horizonte. Proclamas são aquele documento que vai para o mural do cartório dizendo que Mariana e Marcos pretendem casar. Então, se você tem alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre. Então, tá lá no Proclamas. Então, Marcos trouxe para cá e daí ele trouxe para o cartório daqui, o cartório de registro civil da pessoa natural, que era competente pela zona dele, de residência dele, e eu deixei, obviamente, no meu cartório, lá onde a gente fez a habilitação do casamento. Ficou 15 dias no mural daqui de Belo Horizonte, 15 dias no mural de lá, e após os 15 dias, o cartório aqui de Belo Horizonte emitiu uma certidão dizendo que ninguém falou nada, ninguém foi contra o nosso casamento e que ficou durante 15 dias lá no mural e que agora a gente poderia casar. Aí a gente pegou essa certidão e levou para o cartório de Itajaí, que estava esperando por ela. Se eu não levasse essa certidão antes do dia do casamento, eles não aceitariam fazer o meu casamento. Mas enfim, depois do processo de habilitação, ficou marcado data, horário e quem seriam as testemunhas naquele momento, no momento de fato da celebração. E enfim, estava tudo certo. E no dia, data e horário marcado, na presença do noivo e da noiva e das testemunhas, foi celebrado o nosso casamento. Logo depois de celebrado, foi lavrado o assento, ou seja, aquele documento que constam todas as informações do casamento. Foi assinado por mim, pelo Marcos, pelas testemunhas e pelo oficial que celebrou o casamento. Esse é um documento bem extenso que fica de fato arquivado somente no cartório. Você não leva uma cópia daquele documento, o que você leva é uma certidão de casamento. E esse documento, ele consta toda a qualificação minha e do Marcos, qualificação dos pais do Marcos, qualificação dos meus pais, qualificação das testemunhas. Consta também todos os dados dos nossos casamentos anteriores, todos os documentos que nós juntamos para habilitar o casamento. Consta também os proclamas e também as questões de qual foi o regime de comunhão que nós pactuamos e se um dos noivos acabou mudando o seu sobrenome, acrescentando o sobrenome do outro noivo, e que no nosso caso também não aconteceu. O Marcos continuou com o nome dele de solteiro e eu também continuei com o meu nome de solteira. E foi isso.
Esse é o casamento que toda noiva de fato tem direito aqui no Brasil. Ele funciona nessa forma, com esse passo a passo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, de alguma forma tenha te ajudado. Se você é noiva, noivo, procura na internet como é que eu passo para casar no cartório. Eu espero que de verdade esse vídeo tenha te ajudado. Se você é estudante de direito, também espero que tenha te ajudado, porque a verdade é que, lendo a lei seca, você talvez não tenha tanta noção de como é que de fato funciona na realidade todos aqueles procedimentos que estão lá, tanto no Código Civil quanto na Lei 6.015. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. E se você gostou, não esquece de dar no curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, porque é isso que faz com que o canal continue crescendo e que eu continue produzindo vídeo aqui pra você e postando toda semana. Até semana que vem, tchau!